A paz de Deus, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Então, irmãos, eu estou mais uma vez aqui para nós conversarmos um pouquinho. Mas para não ficar desconfortável, eu vou pedir para os irmãos licença e vou inverter a câmera. Então, irmãos, faz dias que eu não produzo nenhum vídeo e não é porque não tem assunto, mas tudo o que eu faço quando sinto inspiração. E então hoje eu levantei de madrugada porque eu precisei ir até o INSS para buscar remédio para mim e para minha esposa. Então cheguei, minha esposa não estava disposta a caminhar hoje, então eu tomei a liberdade de sair sozinho e ela mesma me perguntou se eu ia fazer algum vídeo. Eu falei, se eu me inspirar, eu vou. E me ocorreu de nós conversarmos um pouquinho sobre um assunto bastante atual. Para tanto, queria pedir para os irmãos que ainda não são inscritos, que se inscreva, né, no canal. Também, se puder, fazer o favor de compartilhar os vídeos que eu produzo aqui. Se foi bom para você, é bem possível que para quem você encaminhar também será bom. Tenho procurado fazer vídeos curtos, porque existe um estudo de que o brasileiro não gosta muito de ler e ouvir trechos longos. Irmãos, há dias eu sou cobrado para falar sobre um assunto e eu acredito assim que quando o assunto é espiritual, nós não precisamos nos preparar. Contudo, irmão, a palavra de Deus disse que nós devemos nos aplicar na palavra. Então, eu tenho feito assim. Eu leio boas notícias, eu ouço bons discursos, eu ouço pregações também, irmãos. Diversas. Ouço as pregações e muitas vezes, de onde eu imaginava que não teria nada a aprender, vez em quando eu me pego aprendendo que aquele ancião, que aquele cooperador, que aquele pastor viu na palavra de Deus uma coisa que para mim ainda estava oculto. Então eu não ouço pregação para eu aprender a pregar. Eu ouço pregação para eu ampliar o meu conhecimento. Porque quando o Senhor me convidar para pregar a sua palavra e for na mesma linhagem, eu não venho a falar besteira por desconhecimento. E o assunto que me pedem para eu falar é sobre esse assunto atual da vacina contra esse vírus que está assolando o nosso planeta. Irmãos, perguntaram se é o sinal da besta, perguntaram se deve tomar ou não tomar. E aqui,
como conselho de ancião, eu não vou dar. Eu vou dar um conselho de irmão Paulo, de teu amigo. E o dia que Deus mandar eu dar um conselho como ancião, como sacerdote da igreja, nós faremos isso com certeza. Irmãos, é o seguinte. Esse mal que nos assola nesse momento, de Deus ele não é. E ele tem uma conotação muito forte de ser uma briga política, política financeira, política partidária. Tem muito a aparecer com isso. Apesar de que, quando nós formos abordados pelos cumprimentos do Apocalipse, ele virá pelos governos, com certeza. Se o teu ancião mandar você tomar uma vacina, você não toma. Mas se o governo mandar, principalmente se ele ameaçar pôr a mão no teu bolso, com certeza. E se fosse o sinal da besta, irmão, muitos irmãos que pagam de santarrão seriam os primeiros da fila para dar seu braço para vacinar. E então, eu quero dizer para os irmãos assim, eu não estou dizendo que é e nem que não é. Contudo, se você é crente, o Senhor não te deixa enganado. Por enquanto, aparenta ser um assunto de saúde pública. E nós vamos ficar atentos se por intermédio desta enfermidade o inimigo trouxer o seu veneno, será por permissão de Deus. Você poderia perguntar, mas Deus permite que o diabo... Sim, o Senhor vai permitir que as profecias se cumprem. Com certeza. Também eu quero aproveitar também e dizer para os irmãos que eu vejo, vez em quando, irmãos orando, e às vezes pregando e falando sobre o inimigo. E quando se trata do inimigo, ele diz que o inimigo é um falido, é um quebrado, é um destruído. Irmãos, o inimigo que é nosso inimigo ainda é o mesmo inimigo de Deus. Que Deus faz o bem e ele procura desmanchar. Então, Deus não tem inimigo fraco. E essa criatura dele se revoltou contra ele e quer se colocar em seu lugar. E ele conhece todas as manobras espirituais, pois ele já foi anjo de luz. Então, queria aconselhar os irmãos, se os irmãos sentir de me acompanhar nesse pensamento, tratar o inimigo com a força que ele tem. Não vai de mão abanando, não vai subestimando, porque o inimigo não está brincando de inimigo. Talvez nós
Talvez você, irmão, esteja brincando de crente. Hoje a gente percebe muitos irmãos não vê mais necessidade de buscar a palavra, ouvir a palavra, ir no templo, servir a Deus no templo. E para encerrar esse vídeo, eu vou dizer para os irmãos assim, e os irmãos que congregam comigo sabem que de vez em quando estou falando neste assunto. Irmãos, se um dia baixar um decreto que nós não podemos mais nos alimentar na nossa casa, nós engrossaremos as filas dos restaurantes, porque o nosso estômago tem prazo de validade para ele ficar vazio. Ficou um pouco vazio, ele já grita, e nós tratamos de dar alimento para ele. E a palavra de Deus disse que as nossas almas gemem com gemidos inexprimíveis, querendo se alimentar da palavra de Deus. E ela é refém, a nossa alma é refém do nosso corpo. Ela é passageira e o corpo é o condutor. Se o corpo não levar ela para se alimentar da palavra de Deus, ela se torna refém, e qualquer corpo que não se nutre, não tem como ser diferente o resultado. A desnutrição é uma realidade. Deus abençoe pelos irmãos ter me ouvido, estar comigo até nesse final de vídeo. Deus abençoe de coração. Pediria para os irmãos se inscrever então no canal. E agora, se você está comigo até aqui, é porque você ouviu o vídeo inteiro. Então pediria também, se você gostou, compartilha nos teus grupos. Ok, irmãos? Deus abençoe a todos. Tenha uma terça-feira abençoada por Deus. Não somente você, mas você, tua família e tudo aquilo que você pôr às suas mãos. A paz de Deus.